Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos pela leitura do Santo Evangelho, da vida, dos atos, dos ensinamentos de Jesus, que ele estava em constante atrito com os líderes religiosos judeus, os líderes da seita dos fariseus, da seita dos saduceus também, os doutores da lei, especialistas na legislação religiosa, isto porque aqueles líderes se sentiam ameaçados por Jesus, que não só ensinava de uma forma diferente, cativando o povo, como também demonstrava a verdade dos seus ensinamentos pelas suas obras, operando muitos milagres. Por isso, eles sempre procuravam pegar Jesus em alguma falta, em alguma falha, nas suas palavras ou nos seus atos. E o punham à prova, para poderem dizer ao povo que ele não era, como dizia realmente, um homem vindo de Deus. Mas não conseguiram nunca fazer tal coisa, não lograram o seu intento. E é por isso que este doutor da lei, um especialista na legislação religiosa judaica, quis testar Jesus. Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ou seja, que caminho para Deus o Senhor ensina? Nós ensinamos o cumprimento da lei de Moisés, respeito à tradição dos antepassados. E o Senhor, que caminho indica para aqueles que querem ir até Deus? Ou seja, segundo os seus ensinamentos, quem é digno de estar na presença de Deus? E Jesus respondeu a ele com uma pergunta: como está escrito na lei, como é que tu lês? O devolveu à fonte maior dos seus próprios ensinamentos. E ele respondeu de forma correta com o resumo da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com tua mente, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus então lhe diz: faça isso e você viverá para a vida eterna. Mas o homem quis ir além para testar Jesus. Amar o próximo. Mas quem é afinal o meu próximo? Porque os judeus tinham uma legislação que também tinha um aspecto diferente da lei de Italião, que permitia inclusive responder aos inimigos na altura daquilo que os inimigos lhes tivessem feito. Por isso, quem afinal é o meu próximo? A quem eu devo realmente amar? A quem eu devo fazer o bem? E Jesus conta então esta conhecida parábola do bom samaritano. E é interessante Jesus colocar a figura do samaritano em destaque, como aquele que foi ao final próximo daquele homem que foi atacado por malfeitores e de quem o sacerdote e o levita, auxiliar dos sacerdotes nos ofícios do templo, se desviaram. Ou seja, para o sacerdote e o levita, aquele homem caído na estrada era um obstáculo a ser transposto. Para o samaritano, foi alvo de misericórdia, de quem ele se aproximou e, vendo estar vivo, cuidou. Jesus é o bom samaritano. Alguns intérpretes do texto sagrado na antiguidade chegaram a dizer que o sacerdote e o levita
simbolizavam a lei e os profetas, que apesar de apontarem para o Messias, o Salvador que vinha, o próprio Jesus, com ele e com o cumprimento da sua missão salvífica, a lei e os profetas não eram mais necessários, porque tudo aquilo que eles haviam apontado já havia se cumprido no Filho de Deus. E por que Jesus se fez um samaritano na interpretação desses especialistas no texto sagrado, os exegetas? E por que Jesus apresentaria um samaritano como exemplo de quem foi o próximo do outro e que fez o que era correto, que fez o que era agradável a Deus? Dentre as acusações e as ofensas dirigidas por vezes aos líderes religiosos a Jesus, uma vez o Evangelho nos conta, o chamaram de samaritano, como uma forma de ofendê-lo. O texto diz: és samaritano e tens demônio, ou seja, o Senhor é um samaritano possesso de espírito impuro. Era uma ofensa. E no nosso mundo, tão cheio de conflitos, guerras, atritos entre pessoas, entre povos, pelas mais diversas razões, se nós olharmos para o passado, veremos que infelizmente o ódio entre pessoas e povos não é algo tão novo, não é algo do nosso tempo ou de tempos mais próximos a nós. É algo muito antigo. Desde o primeiro homicídio, o assassinato de Abel por seu irmão Caim, os homens estiveram em conflito. Os samaritanos surgiram quando o Império Babilônio levou o povo judeu para o cativeiro e deixou parte do povo. E enviou depois povos pagãos para também habitarem aquela terra. E com o tempo houve uma mistura dos judeus que haviam ficado com os povos que foram enviados para lá. Surgiu então um povo miscigenado, que se tornou o povo samaritano. Samaritano porque estava ali na região da Samaria principalmente. E quando foi permitido aos líderes judeus voltarem do cativeiro para reconstruir o reino, para reconstruir Jerusalém e o templo, eles não permitiram que os samaritanos participassem, já que eles não eram mais verdadeiramente judeus. Não eram uma raça pura, era uma miscigenação. Não poderiam mais ser aceitos entre o povo judeu, não poderiam mais participar da sua vida e do seu culto. E aí teve início então esta separação e esta inimizade que durou séculos, a ponto de os samaritanos construírem o seu próprio templo e terem o seu próprio culto na Samaria, no Monte Gerizim. E esta inimizade continuava muito forte nos tempos de Jesus. E quando Jesus coloca então um samaritano como alguém que fez a vontade de Deus, ele deixou bem claro que por vezes, mesmo aqueles que podem ser objeto de ódio de alguém, desprezado por alguém, pode ser alguém que na verdade faça a vontade de Deus. E Jesus ensinou isto para deixar bem claro que Deus não faz acepção de pessoas. Os judeus achavam que sim, que eles eram os favoritos de Deus, o povo eleito, e tinham sido, de fato, para levar os outros a Deus, mas falharam diante de Deus, não cumpriram o objetivo para o qual Deus os tinha destinado. Mas eles continuavam acreditando que sim, que eles eram os favoritos de Deus, que os seus costumes estavam de acordo com a vontade de Deus, que o idioma que eles usavam no templo era o idioma correto, o idioma sagrado, e assim por diante. E Jesus então
nesta parábola e tantas outras vezes nos seus ensinamentos, deixou bem claro que Deus não tinha essa preferência. E mais ainda, que se aquele povo achava que, cumprindo a lei nas suas minúcias, oferecendo sacrifícios de animais no templo, estariam mais perto de Deus, estavam enganados. Numa outra ocasião, Jesus citou para os líderes religiosos judeus uma frase do profeta Isaías, quando ele repreendeu o povo, o profeta, e disse: misericórdia quero eu e não sacrifício. Palavras de Deus ao povo através do profeta Isaías. Eu não faço tanta questão dos sacrifícios de animais no templo, como faço de que se exerça misericórdia em favor do outro. O outro que é o meu próximo e que pode ser qualquer um. E mais que isto, Jesus ensinou àquele doutor da lei não exatamente quem era o seu próximo, porque foi a sua pergunta, quem é o meu próximo? Mas com a parábola do bom samaritano, Jesus ensinou que nós devemos nos fazer o próximo daquele que necessita. E eu sempre me lembro de 3 filosofias de vida, e repito, quando falo desta parábola do bom samaritano. A filosofia dos ladrões. O que é meu e o que é seu é meu também. A filosofia do sacerdote e do levita. O que é meu e o que é seu, se você puder tomar conta do que é seu. E a filosofia do samaritano, que é a de Jesus. O que é meu, mas será seu também, se você precisar. E as palavras de Jesus foram claras. Se o samaritano se fez o próximo, faça-se como o bom samaritano. E Jesus é o bom samaritano que nos socorreu, caídos pelo pecado, e cuidou e continua cuidando de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.